E a Camila Levien já está de volta com a gente. Bem-vinda de volta, Camila. A gente estava conversando aqui que além desse calorão, a gente percebe que também não está chovendo. O que está acontecendo? Está acontecendo um bloqueio atmosférico e é uma condição que não atinge só a gente. Boa parte do país também está nessa greve da chuva. É uma grande massa de ar seco. Nós estamos nesse período que é chamado na meteorologia de bloqueio atmosférico. E o que é isso? No que consiste? É o seguinte, tem uma grande massa de ar, normalmente é um ar bem seco, que está estabelecido sobre Santa Catarina. Ele fica em um determinado local, no nosso caso ele está sobre o nosso estado, e acaba fazendo o quê? Ele impede a passagem de qualquer sistema de chuva. Chega pertinho aqui de Santa Catarina, já desce de volta. Tanto que essa condição, porque é uma grande massa de ar seco, faz com que a gente não tenha registro de chuva, não só no nosso estado, mas em boa parte do nosso país. É um junho muito seco. Vejam a condição, nós temos nos últimos 10 dias, pelo menos em toda essa área que está bem clarinha e esbranquiçada, aqui central do nosso país todo, sem registro de chuva. No Rio Grande do Sul, que fica numa posição mais próxima à Argentina, também recebe alguns fluxos de ar mais frio, mais intensos, ar polar no caso, acaba tendo ainda pontualmente algum registro de chuva nessa pontinha amarelada, que representa cerca de 20 milímetros, mas é um volume inexpressivo para um período de 10 dias e nós devemos ficar no mês de junho abaixo da expectativa de chuva que já era baixa. Esse repeteco todo no tempo vai se manter, o bloqueio está longe de se dissipar, essa massa de ar quente seco segue atuando em todo o estado. Esse é o retrato de Santa Catarina. Tempo firme em todas as regiões e sem sinal de chuva. As nuvens só aparecem naquela condição de nevoeiros que se formam pelo estado nas primeiras horas da manhã, principalmente no litoral e no Vale do Itajaí. Nos dois locais em que ele tem uma condição de formação, a gente tem isso acontecendo por causa das temperaturas. Hoje, inclusive, nós vamos reprisar as altas temperaturas da tarde, mas elas oscilam muito ao longo do dia, por isso há essa questão da formação dos nevoeiros. Nós temos uma máxima de 30 graus para Chapecó e também para Criciúma, as duas áreas do estado que de maneira repetida vão ter essa condição de calor intenso até o fim da semana. Nós temos 28 graus em Joinville, Blumenau com 27, Floripa com 26, são todas marcas muito elevadas e que justamente pela amplitude térmica acabam favorecendo esse tipo de fenômeno que vem roubando a cena junto com a ausência de chuva e o calor. Inclusive vamos conferir se esses nevoeiros não estão surgindo por aí? Vamos ver se eles aparecem assim como ontem pelo estado. A gente vê que a nebulosidade é bem presente na entrada da Ilha da Magia. Nós estamos observando aí a ponte Hercílio Luz, bastante densa, as nuvens na lateral esquerda da tela. Essa dança no céu acontece nos extremos do dia por causa da diferença de temperatura. A gente tem a chamada perda radiativa, que é quando diminui a luz solar. Então, nesses momentos, acaba esfriando um pouquinho e favorece essa nebulosidade. Floripa com 20 graus, Itajaí é nosso próximo destino. No litoral, nós tivemos, inclusive, transtornos até mesmo para o porto de Itajaí já nessa semana. A gente percebe que no horizonte, no mar, já tem uma visibilidade um pouco reduzida, não chega a ser um nevoeiro, mas é uma neblina com certeza. Itajaí, 19 graus. Chapecó é nossa próxima parada, onde nós temos aí sim céu azul, inabalado. Chapecó que recebe sempre essa condição de mais aquecimento quando nós temos a presença de um ar mais seco, até pela sua distância do litoral, 16 graus nesse momento. Meleiro é nossa próxima parada, destino final do nosso giro por Santa Catarina. O sul catarinense também é um dos pontos de mais aquecimento e tem uma presença um pouquinho mais significativa das nuvens e a gente vê ali ao redor daquele morro justamente os nevoeiros aparecendo. 16 graus por lá, temperatura vai subir bastante. A gente tem para amanhã, de novo, mais um dia de sol e calor. Nós vamos ter só uma novidade para a nossa sexta-feira. Os ventos no oeste vão ser um pouco mais intensos. São rajadas de norte e noroeste e eles devem ter velocidade de 50 a 65 km por hora. Apesar desse pico, a Defesa Civil avisa que não há uma grande condição para transtornos. Pelo contrário, essa condição deve ser muito pontual e não deve dar dor de cabeça com destelhamentos. Para amanhã, as temperaturas tendem a continuar subindo
subindo, essa vai ser uma tendência e o fim de semana vai ser o ápice do calorão. Nós temos 30 graus previstos para Chapecó e percebam que amanhã de amanhã já vai ser mais quente, 18 graus de mínima. Temos uma oscilação entre 20 e 31 em Criciúma. Também o início de sexta-feira um pouco mais abafado. A oscilação já fica mais significativa no Vale, onde a gente tem uma diferença de 14 graus. 14 já é uma temperatura um pouquinho mais gelada, mas 28 em Blumenau fica difícil de encarar, principalmente porque é uma cidade mais abafada pelo relevo, né, que é bastante acidentado. Temos Joinville com 29 e Itajaí com 28 graus previstos. E aí no fim de semana, gente, o calor se intensifica ainda mais e justamente por causa do chamado calor pré-frontal, que é resultado da formação de uma frente fria no Rio Grande do Sul. Ela não vai conseguir passar por causa do bloqueio atmosférico. Então a gente segue com esse tempo firme, céu claro e poucas nuvens, mas ainda assim esse choque de massas de ar faz com que a gente tenha um aumento das temperaturas. Nós já estamos numa condição de calor e vem mais essa intensificação do chamado ar pré-frontal. As máximas vão superar os 27 graus em praticamente todas as regiões e a gente pode ter calorão mesmo no litoral sul. 35 graus são os picos previstos para sábado nos municípios que ficam no extremo sul de Santa Catarina. Os ventos também seguem se concentrando com mais força aí no oeste, não temos novidade em relação a isso. As rajadas vão se manter aí com velocidade máxima de até 50 km por hora e de maneira pontual. Essa frente fria, eu reforço, fica lá no Rio Grande do Sul, ela pode no máximo impactar a gente com uma pancadinha bem isolada de chuva, justamente naquelas cidades que estão bem na divisa com o Rio Grande do Sul no domingo. E mesmo assim, a chance é bem baixa, não deve passar de um aumento de nebulosidade, mas eu não quero ninguém brigando com a moça do tempo no domingão se cair uns pinguinhos no churrasco para quem está lá na divisa com o estado gaúcho. Quem avisa, amigo, é. Obrigado, Camila Levy, hein? Mas ainda estamos na quinta-feira, sexta-feira, tem muita coisa para acontecer. A gente te espera aqui no SC no Ar. Combinado, a gente se encontra sempre por aqui. Valeu.